Bom dia, sétimo ano. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, mais uma aula de artes, tá bom? Quase finalizando aí nosso ano letivo de 2020, né? E vamos agora, pessoal, continuar o nosso estudo sobre arte urbana, um movimento artístico muito conhecido, especialmente aqui no Brasil, nas ruas brasileiras de todos os estados do Brasil. Encontramos essa manifestação artística que sofreu muito preconceito, não foi aceita pelas autoridades por muito tempo, até pelo próprio povo mesmo, pelos próprios artistas. Ela era difamada, ela era vista de forma marginalizada, vamos dizer assim. Então, até as pessoas, mesmo os artistas da arte urbana que praticavam a grafitagem, eles também eram vistos de forma marginalizadas, né? Então, as pessoas marginalizavam-nos por acharem que a grafitagem ou a arte urbana ela tinha relação com a questão de drogas, de uh, vagabundismo, né? Enfim, mas muito pelo contrário, né? A arte urbana ela nos mostra muito sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre o julgamento desconceituado, enfim, a arte urbana ela é um despertar também, né? E a gente viu na última aula que ela tem algumas características que não estão presentes em alguns outros movimentos artísticos, como por exemplo, ela não é ela não tem limitações. Você pode vê-la em qualquer local, não tem uma limitação de classe social, de classe, de faixa etária. Então você caminha na rua e você se depara com uma arte urbana. Você caminha, você vai no shopping, ao sair você se depara com a arte urbana. Então, na escola você se depara com a arte urbana. Diferente de algumas manifestações artísticas que você só consegue encontrar em locais específicos, como museus, galerias, centro de exposição artística, enfim, você só consegue encontrar se for em locais específicos. E isso, claro, não é bom ao mesmo tempo e também é ruim, porque de certa forma nos limita a criarmos uma concepção artística por não termos contato com esses tipos de obras. Então, a arte urbana ela é muito boa por isso. Então, você vai encontrar em qualquer lugar, certamente no seu caminho para a escola, para a casa, faculdade, enfim. Você vai se deparar com a arte urbana, em muros, no chão, em escadarias, enfim. Uma das características é que ela normalmente é pintada nas cidades, né? E em muros, em locais planos, né? Mas enfim, vamos ver mais um pouco sobre ela. Temos um vídeo aqui também muito interessante para assistirmos sobre essa importância e a necessidade disso daí, né? É válido também mencionar, pessoal, que... Deixa eu primeiro colocar o cabeçalho aqui, né? Senão não falo, não coloco, né? Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Uma outra questão bem polêmica que a gente discute muito, inclusive em sala de aula, é a questão da pichação, né? Algumas pessoas dizem que a pichação ela não é arte e outros dizem que a pichação é não é arte, né? Então eu vou compartilhar uma definição aqui para vocês, né? Mas de antemão a pichação, gente, ela não é porque ela não é considerada arte. Alguns conceitos têm mudado, as pessoas alguns já consideram-na como arte, né? Até algumas definições oficiais, mas a pichação em si ela não é arte. Por um dos motivos é que ela transgride a lei. Então, a transgride a lei, né? A pichação, ela normalmente é feita em locais de propriedade privada ou pública, mas que não tem permissão para pintura ou para qualquer tipo de uso. E normalmente os pichadores, né, as pessoas que praticam a pichação,
eles utilizam justamente esses locais para realizar essa pichação. Então, isso é considerado um crime. Além disso, a pichação, normalmente, ela tem a característica de letras em formas geométricas, mas que não representam nada. Muitas vezes é apenas o nome do artista, né, entre aspas, né, uma pessoa que faz algo desse tipo. Ela não pode ser considerada um artista, né? Ela é talvez um transgressor da lei, né? Por isso a gente não considera como arte, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos fazer vou mostrar essa definição aqui para vocês. Aqui, pessoal, pronto. Temos aqui a definição de pichação, né? Pichação é considerada essencialmente transgressiva, predatória, visualmente agressiva, contribuindo para a degradação da paisagem, vandalismo e desprovido de valor artístico ou comunicativo. Pichação é o ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas de edificações, asfalto de ruas ou monumentos, usando tinta em spray aerosol, dificilmente removível, stencil ou mesmo rolo de tinta. Então, temos aqui algumas perguntas, né? O que é arte e pichação? O grafite é considerado uma arte de rua, muitas vezes uma forma pacífica de protesto. Já a pichação é uma atitude de vandalismo tratada como crime. Inicialmente, tanto a pichação como o grafite foram considerados condutas penalmente reprováveis, pelo dano que causam ao ambiente em razão da poluição visual. Vejam, pessoal, o problema da pichação, ela poderia até ser considerada uma arte, se talvez se expressasse alguma coisa, mas a pichação, na maioria das vezes, ela expressa um ato de vandalismo, onde as pessoas estão revoltadas com alguma coisa e querem descontar a sua revolta em propriedades particulares que não a pertencem, não pertencem, né? Não lhe pertencem. Então, isso gera, claro, um crime, porque você tem uma propriedade e alguma pessoa chega simplesmente lá e vai pichar seu muro e você vai ter que pagar alguém para repintar, né? Ou então, se for cerâmica, tem mais prejuízo ainda, né? Vai ter que pegar algum material que possa remover a pichação, enfim. Vai ser um prejuízo muito grande para você ou para o dono da propriedade. Então, causam-lhe muitos problemas mesmo, né? Então, por isso a pichação ela não é uma arte. Ela não é uma arte. Ela é apenas um ato de vandalismo, de revolta. Além de, na maioria das vezes, a pichação ela não tem nada demais. É apenas letras escritas de forma geométrica, na maioria das vezes com o nome do vândalo, né? Do pichador. E nada mais. Não tem nenhum valor artístico, né? Como a gente pode ver aqui a diferença entre grafitagem e pichação. A grafitagem ela é uma forma pacífica de protesto. Às vezes você vai na rua e você vê alguns tipos de grafitagem onde as pessoas fazem referências à forma de governar dos nossos políticos, que na maioria das vezes beneficiam apenas a elite, ou eles mesmos, né? A elite, quando a gente diz elite, a gente quer dizer os povos mais ricos, aquelas pessoas que detêm o poder financeiro capitalista, detêm o capital. Então, é uma forma pacífica, eles não precisam ferir ninguém. Além de que eles utilizam os espaços públicos autorizados, devidamente autorizados para realizar a grafitagem. Ou então seus próprios espaços para realizar esse tipo de grafitagem. Então não é um local aberto, não é um local particular, privado, é um local público que foi autorizado, onde a grafitagem foi autorizada. Então, essa é a diferença. A grafitagem ela é uma arte, ela expressa um sentimento, ela expressa um pensamento. A pichação não. Então, a gente vê alguns exemplos aqui, a gente vê até que é crime, a gente vê um site de um advogado aqui falando como recorrer, né? Então, a gente tem aqui, ó, exemplos de pichação. Não tem nenhum valor cultural ou social, né? É uma depredação pública. Ó, quinho, alguns tipos de letras aqui que são incompreensíveis. Ó, pegando um local público, né, particular, privado, certamente um apartamento de um proprietário e
simplesmente pichando, prejudicando, né? Trazendo uma poluição visual. Porque eu, pelo menos, particularmente falando, eu acho horrível a pichação. Não sei se vocês gostam, respeito, né? Se vocês gostam não do ato de pichar, mas das letras, né? O que é super normal, algumas pessoas podem gostar, mas eu particularmente acho horrível você chegar num local como esse, por exemplo, tão bonito, tão, sabe, cultural, e ver esse tipo de letras aí que não representam nada. Parece que uma criança simplesmente pegou um papel e saiu rabiscando tudo. Eu acho que até um desenho de uma criança, né, teria, com certeza, teria muito mais valor do que isso. Porque uma criança, ela expressa também o seu sentimento através do desenho, né? Desenho mono, né? Desenha monos, que são aquelas artes que não tem muito sentido, né? Mas isso aqui mesmo, ó, a gente vê que é uma falta talvez de cultura. Ó, viva a pichação, ainda pichação com X. Ó, então a gente vê que não tem nenhum, lógico, ó, depredando o propriedade particular. Então, ah, é complicado, gente. É complicado lidar com esse tipo de crime, né? Uma pichação prejudica a todos, né? Na verdade, não apenas a mim, a você, mas a todos. Né? Porque ela atinge tanto a propriedades particulares empresariais como residenciais, né? Casas mesmo, muros. Não sei se vocês já tiveram essa experiência a casa de vocês, o muro não seja ter sido pichado. Graças a Deus, o meu nunca foi, porque é um trabalho para remover, enfim. Então, a pichação não é considerada arte, tá bom? Pichação não é considerada arte, pois não expressa nenhum sentimento, além de utilizar de propriedades particulares para realizar tal já a grafitagem é considerada arte, pois expressa sentimentos e emoções e muitas vezes protestos de forma pacífica necessita de autorização dos proprietários do ambiente para a realização da mesma. Tem valor histórico e cultural na sociedade. Ok, pessoal, então essas são as principais diferenças da pichação e da grafitagem. A grafitagem ela é considerada arte, pois expressa sentimentos e emoções, e muitas vezes protestos de forma pacífica, além de necessitar de autorização dos proprietários do ambiente para a realização da mesma. Tem valor histórico e cultural à sociedade. Então, essa é a principal diferença entre a grafitagem e a pichação, que são ambas eram consideradas artes urbanas, né? Hoje apenas a grafitagem e a pichação não mais, porque nunca foi arte. Então, é uma arte que a gente encontra em todo o local, é a grafitagem. Agora a gente vai ver um pouco mais de alguns exemplos sobre a grafitagem, tá bom? Vamos ler um pouquinho também sobre ela. A gente tem aqui a arte urbana e a grafitagem. Vou mostrar para vocês aqui algumas formas também de protestos utilizando a grafitagem. Então, ó, vejam que eles, além de ter um visual melhor, né, que traz, eu posso dizer assim, conforto aos nossos olhos, eles também, ó, paz, e colocam a imagem de uma arma proibida, tá vendo as crianças empinando alguma coisa, lendo livros, campos de futebol, o menino aparentemente decorando uma árvore de Natal. Enfim, eles vejam que tem sempre algo que traz um sentimento. Aquele que quer trazer um sentimento de paz, um sentimento de alegria, de comunhão, de viver de forma harmônica, né? Harmonia. É isso que ele quer trazer aqui. Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Lave muito bem as mãos com água e sabão. Vejam aí,
trazendo um sentimento de quê? Sentimento de orientação, expressando uma orientação, um conselho, né? Então, vejam que é benéfico para a sociedade. Você está passando numa rua e você vê esse tipo de arte, isso beneficia, né, a sua passagem, né? Você às vezes está ali e esquece de lavar a mão. Opa! Então, é uma arte de utilidade pública. E na maioria das vezes eles justamente trazem indicação. Mas esse aqui é muito bonito também. Um gato. Ó, morte ao outdoor e viva a arte door. Aí ele está fazendo uma crítica àqueles outdoors, que são aquelas imagens, aqueles banners publicitários de empresas que ficam, sabe, pendurados, né, nas ruas, né, os cartazes que chamam muita atenção e que às vezes também podem ser considerados poluição visual, enfim. Olha esse aqui, ó. Lixo aqui não, também, ó. Uma orientação para não jogar lixo. Vejam que interessante. Mantenha a distância de 2 metros no mínimo, vejam. Então, sempre, pessoal, na maioria das vezes, são obras que trazem realmente uma reflexão, que trazem realmente algo benéfico para a sociedade, né? Então, é dessa forma que a arte precisa ser vista, a grafitagem, elas trazem conselhos, trazem coisas boas para a sociedade, elas têm um valor histórico e cultural muito importante para o nosso dia a dia. Então, a arte urbana, ela antes era vista também da mesma forma que a pichação, de forma, eu posso dizer assim, criminal, né? Elas antes eram até consideradas crimes. Hoje não, hoje as pessoas já têm uma noção artística mais ampliada e elas já conseguem distinguir entre o que é arte e o que não é arte. Então, a gente já sabe que isso aqui, de fato, é arte, tá bom? Olha, esse aqui, eu acho que esse daqui é bem interessante. Esse aqui, para a gente conseguir entender, viu? Tem que realmente ter... Olha que interessante, vejam. O que é que vocês conseguem refletir disso daí? A gente vê um coração, de um lado, onde as árvores estão sendo cortadas, ele está chorando, e do outro lado, onde as árvores estão sendo plantadas, ele está feliz, né? E está crescendo, cultivando aqui, ó, coisas boas. E aqui também a gente vê um sorriso, né? Um sorriso como se fosse uma curva indicando sorriso e da outra indicando tristeza. Então, os benefícios e malefícios, né, da deflorestação, né, desse desmatamento que acontece aí no nosso dia a dia. Tá? Então, pessoal, a partir disso a gente já vê a importância aqui da arte urbana, né, mais especificamente da grafitagem. Então, a gente já pode perceber que, de fato, ela tem um valor histórico muito importante. Eu queria trazer isso aqui para vocês porque a arte urbana, a grafitagem, ela está em 50% do que a gente chama de arte urbana. A maioria das vezes, eu posso dizer até mais, 70% ou talvez 80% da arte urbana é composta por grafitagem. Né? Eu posso dizer 80% da arte urbana ela é de grafitagem. Então, como a gente já viu todas as características, ela é considerada como uma obra, como uma arte. Então, agora eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês também falando sobre o grafite no Brasil. Bom, prestem bem muita atenção e vejam que é muito interessante. O grafite surgiu nos Estados Unidos no fim dos anos 70. Jovens do Bronx, bairro de Nova York, desenvolveram uma técnica de pintura com tinta spray, também chamada de can art, ou arte da lata. Acho que é uma questão de identificação mesmo. O problema é que o Brasil sempre chegou as coisas atrasadas pra caramba pra gente. Nos anos 80 era muito difícil você ver o que era. A gente sabia que existia cultura hip hop em Nova York, mas passava um cara dançando break, nova moda em Nova York. Então você via muito rápido, não tinha como gravar e assistir. Então você ficava na memória, o grafite era igual. Não tinha bico de spray, não tinha um spray para fazer grafite, não tinha nada. Você tinha que improvisar com tudo, né? E aí foi criando uma linguagem própria. O Brasil foi criando uma identidade de grafite, diferente lá de fora.
por essa falta de informação também. Utilizando espaços abertos em oposição às academias e criticando a crise nas escolas de arte, rapidamente se tornou uma linguagem de protesto. O grafite, juntamente com o rap e o breakdance, formaram em Nova York o movimento hip hop. Mas antes disso já existia uma escola de grafite em São Paulo. Alex Valauri, Tupinambá, Rui Amaral, John Howard. Então esses caras já estavam atuando na cidade. A gente começou a curtir o movimento hip hop em 84, 85. Foi que a gente conheceu o outro estilo de grafite, mais americanizado, europeu. A palavra grafite significa escritas feitas com carvão. Era costume entre os romanos escrever com carvão palavras de protesto nas paredes de suas construções. Vem daí o nome adotado pelo movimento americano. Tem muito a ver com o samba. O fato de você morar num morro, numa favela, numa periferia, sabe, ter que improvisar para poder ser feliz, sobreviver, sabe? E questionar, se divertir. Eles querem o samba, sabe? Essa coisa de vamos fazer uma roda de samba, tomar cerveja e se divertir, não esquecer do trabalho, sabe? Esquecer do estresse. Hip hop foi a mesma coisa nos anos 80, não, final dos anos 70, começo dos anos 80 em Nova York. Era precisar se divertir. Meio que a gente tem vencido essa guerra, sabe? Essa coisa de que, não, aqui não pode pintar. Não, mas por que não pode pintar? Vamos pintar sim. E pintar, sabe? Essa coisa de, não, aqui nós vamos pintar tudo de cinza. Tá, pode pintar de cinza que eles vão pintar em cima. Porque por que a gente é obrigado a ver o cinza? Não, a gente quer ver arte, quer pintar. O grafite desenvolveu vários estilos, do wild style, do bomber ao grafite artístico. Então acho que no Brasil, comparado ao resto do mundo, assim, a força do grafite é muito grande, assim. Tem muita gente se expressando na rua, sabe? Muita gente, assim. Acho que por ter essa linguagem direta com o povo, e que nem o grafite, você vai pintar onde você quiser e as pessoas vão ver muito rápido, assim. No século XX, o muralismo reaparece também como forma de protesto, principalmente no México, levando a arte para a rua, para o povo. Eu acho que hoje em dia os grandes murais são esses. São artistas que vieram do grafite ou que fazem grafite. O grafite é a essência, não é só o suporte. Ele nunca vai estar dentro de uma galeria, a não ser que você chegue na frente da galeria escondido e pinta a frente da galeria. Isso aí sim. Não é, mas isso é a essência que tem na rua. Sabe, o fato de você estar pintando e você tomar um enquadro da polícia te levar para a delegacia. O risco, o anonimato, tudo faz parte do grafite. Isso tudo faz o grafite ser o que é o grafite, sabe? Agora, tá aí, a cidade tá aí para ser usada. Você tem que usar a cidade e não deixar ela te usar. O grafite romano, o movimento muralista, principalmente o mexicano e o hip hop, mantêm uma característica em comum: ser uma forma de protesto popular através da arte. A gente teve esse exemplo da 23 de maio lá, que tinha um mural de 600 metros quadrados, super grande, já estava lá há 7 anos. E a prefeitura foi lá e apagou de cinza. E aí você vê o povo ficou indignado, assim, a mídia falou super mal. E aí a própria prefeitura, reconhecendo o erro, eles nos procuraram e quiseram refazer o mural. E aí você vê, quando você está pintando, as pessoas que passam de carro buzinando, agradecendo, pô, obrigado que eles pintaram de novo. O Brasil é muito rico, né, em cultura popular, em dança, música, performance. Tem que mostrar isso, né? Mostrar as coisas bonitas do Brasil. Interessante, né, pessoal? Então, a gente pode ver que eles utilizavam o grafite realmente como forma de protesto, né? E não é, como eu tinha explicado para vocês antes, eles eram vistos como criminosos, né? Era visto de forma criminosa. As pessoas tinham realmente esse preconceito contra a grafitagem. E ele menciona uma parte do vídeo, ele fala que isso, de certa forma, fazia parte da grafitagem, né? Naquele tempo, quando realmente existia esse preconceito. Então, isso fazia meio que parte desse processo de grafitagem, né? Antigamente, como os policiais vinham nos fazendo grafitagem, eles queriam já abordar, né? Fazer toda aquela abordagem, todo aquele processo, claro que por ordem dos governantes, né? Que estavam tentando coibir esse tipo de arte, mas de certa forma não foi eficaz, porque quanto mais eles faziam isso, mais eles geravam uma certa revolta no povo, e aquela
aquele momento quando ele fala que o governo da cidade lá, a prefeitura pediu para que fizessem a remoção daquele monumento lá, daquela pichação, ó, daquela grafitagem, o povo se revoltou, e com razão. Um local ali onde você podia apreciar esse tipo de obra, e o governo simplesmente, né, removeu, né, sem mais delongas, simplesmente removeu, porque acredito que por questões capitalistas, né, eles não queriam aquela obra ali mais. Então, a gente pode perceber aí, pessoal, que a grafitagem ela é muito importante, né? A gente também viu sobre a origem, surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, no Bronx, e se aliou também com outros movimentos artísticos, como a dança, o break, né, o hip hop e o rap também, né? Todos como formas de protestos, visando como é que eu posso falar? Eles queriam se manifestar, né? Visando a manifestação. Então, por hoje, pessoal, só. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui, né? A questão que não quer calar, a pichação. Hoje nós vimos aí que não é arte. A pichação não pode ser considerada arte. Então, já temos isso aí, já colocamos isso na nossa cabeça, que pichação não é arte, ela não pode ser considerada arte pelos vários motivos que nós citamos aqui, que nós referenciamos, e vimos que ela não pode, sob nenhuma hipótese, ser considerada uma arte. Antes, um ato criminal. E na lei, não me recordo agora em qual número, mas diz que a pichação ela pode ser sujeita à detenção, né? O pichador ele pode ser detido, né, e passar certo período na cadeia ou prestar serviço comunitário a fim de que possa pagar a sua fiança, né? Bem, pessoal, então a grafitagem ela é uma arte, pois ela é a expressão de sentimentos e emoções e também muitas vezes de protestos de forma pacífica. E também ela necessita da autorização dos proprietários do ambiente para a realização da mesma. E, claro, tem o valor histórico e cultural à nossa sociedade, porque a arte ela é isso, né, gente? A arte ela tem que ter o valor à nossa sociedade, ele tem que ter um valor histórico e cultural, né? Só pode ser considerado arte se tiver esse valor. Então, a grafitagem ela tem e muito. Tá bom, pessoal? Então, finalizamos aqui a arte urbana. Talvez ainda veremos alguns outros movimentos atrelados à arte urbana, mas certamente a grafitagem e antes a pichação, né, eram os mais conhecidos. Mas fizemos hoje essa distinção aí entre pichação e grafitagem e chegamos à conclusão de que a grafitagem ela é uma arte e a pichação ela não é. Tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Se vocês tiverem dúvida, por favor, podem ir lá no Class App e podem perguntar. Tá bom? Estou à disposição de vocês, como sempre estou. Tá bom? Se vocês tiverem também algum questionamento sobre a questão da pichação, que é um tema muito polêmico, ainda muitas pessoas ainda não aceitam isso, apesar de ser a verdade, historicamente, socialmente, culturalmente e artisticamente falando, a pichação ela não é arte. Bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, questionamento, vocês podem falar comigo no Class App. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. A nossa próxima aula, semana que vem, próxima e última aula de 2020, né? Para finalizarmos o ano de 2020. Apesar de já estarmos em janeiro de 2021, mas ainda estamos concluindo as nossas aulas do período de 2020, tá bom? E a partir de fevereiro iniciamos o nosso ano letivo de 2021. Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida, vão no Class App, estou à disposição de vocês. Vou deixar também aqui um minutinho, para caso vocês queiram copiar essas observações aqui sobre a grafitagem e sobre a pichação. E em seguida estarei finalizando a nossa aula. Beleza, pessoal? 30 segundinhos aqui, caso vocês queiram copiar. Beleza? Qualquer dúvida, Class App, estou à disposição. Vejo vocês na próxima aula. Bom descanso, boa semana. Aproveitem, se cuidem, usem a máscara e mantenham o distanciamento social. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau!